E ai seus comedores de tapioca, beleza? Estou de volta com mais um vídeo de análise de foda-se, esqueci o nome. E já começa mostrando a infância do viado do pai do protagonista. E ele fala que encarou a verdade pela primeira vez e já passa aquele velho que dá um sacode nas crianças. E eles vão andando e veem aquele balão inflável, quer dizer dirigível. E o policial já pede a identidade do cu deles e são uns policial feio para o diabo e ele começa a falar as consequências. Que sejam elas dar meia hora de cu e sem reclamar, aí ele começa a agredir o meliante e vão levar a irmãzinha dele para o trabalho dela, que no caso seria o puteiro, né? E ele fala que foi inteligente não ter tirado a identificação, porque mesmo tirando vão direto dar meia hora de cu. E ele fala para o meliante olhar para o dirigível e a irmã dele foi encontrada próxima do rio morta. Caralho, que vida difícil foi dar o cu e acabou morta. E o policial começa a se explicar para os pais viados dele e eles começam a falar dos erros dos ancestrais deles e aparece ao pensamento dele: se eu tivesse ido dar a bunda no lugar dela, isso não teria acontecido. E o pai dele começa a pedir desculpas por deixar a filha dele dar o cu para estranhos e já mostra um moleque com cara de que vai dar muito o cu e começa a falar dos ancestrais dele, a Ymir, que teve que dar o cu para um demônio para pegar o poder dos Titãs, e ao morrer a alma dela foi dividida em 9 Titãs, que construiu o Império Eldia. E aí começou a época das trevas. Os súditos de Ymir chamaram as outras raças de inferiores e começaram a comer o cu deles, roubando as coisas dos outros, obrigando os povos a darem o cu para terem mais filhos para aumentar o número de escravocetas de Ymir. E essa putaria durou em cerca de 1700 anos. Mas a nação que sofreu tudo isso, Marley, voltou a crescer e através de manobras internas contra Eldia, e ainda conseguiram derrotar 7 de 9 dos Titãs. E saiu vitoriosa na Guerra dos Titãs há 80 anos atrás. E o rei de Eldia na época tinha construído 3 muralhas na ilha de Parades e fugiu com seu povo para lá e abandonaram os mais viados para trás, e os Marleys não os mataram, só comeram bastante o cu deles. E ele começou a pensar: se eles tivessem comido meu cu, minha irmã vadia não teria morrido. Aí ele começou a falar a verdade. Ela tinha ido dar o cu para o policial. E ele começa a gritar falando que só andou pela cidade com a irmãzinha dele e ele começa a falar se ele quer dar muito o cu junto com o pai dele, e a mãe dele começa a falar. E passa o flashback de quando ele cresceu, falando que lá ele virou médico e puta ao assumir o emprego do pai e da mãe, e ele soube a verdade que a irmã dele foi atacada por cachorros que o governo de Marleys ordenou, e falou que o que os ancestrais deles fizeram foi certo e falou que mostraria quem seria o demônio. Ele cortou o peito em forma de cruz e para corrigir o mundo mais uma vez tinha que fazer Eldia voltar ao poder. O informante dentro do governo de Marley era conhecido como a Coruja. Ele os guiava sem colocar a cara no meio da história, e ele achou um livro e várias coisas antigas falando da rainha Ymir, e ele fica surpreso por o viadinho ter conseguido ler essa língua antiga, e ele começa a falar que entende muito pouco, e ele o pergunta: como você conseguiu ler isso dando tanto cu? É quase impossível. E ele começa a gritar falando que acredita na ancestral Ymir que daria até o cu por ela, e o Coruja manda uma mulher que tinha sangue real, e o pai do protagonista casa com uma mulher do sangue real e tem um filho chamado Zerk, e ele fica alegre porque o menino era sangue real e os guiaria para a vitória. Os últimos de Eldia iam para a encruzilhada, e os guerreiros que aceitarem ganharam o título de moradores de Marley para herdarem o poder dos 7 Titãs. E o moleque filho da puta entregou-os para o exército de Marley e acabou ficando com os avós, e todos os companheiros deles se transformaram em Titãs e começaram a correr para comer o companheiro deles. E quando ele ia falar que ele é descendente da família real, o policial não deixou, e o titã que comeu a mãe do Eren era a ex-madrasta dele. E ele derruba o parceiro dele, se declarando o tal de Coruja viado.